Olá, meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para a glória de Deus, a transmitir uma palavra ao seu coração. Nesta manhã, Deus tem algo especial reservado para cada um de nós. Eu quero ser grato a Deus por esse dia, louvar o Senhor por esta oportunidade, crendo que mais uma vez Deus falará conosco. Louvamos a Deus por a oportunidade. É mais uma semana que vamos iniciar aí na presença de Deus, na presença do Senhor. Mais uma semana que temos para estar aprendendo, ouvindo, guardando, praticando a palavra de Deus. Glória a Deus pela vida dos irmãos que vão chegando conosco. Que Deus o abençoe poderosamente, que Deus o guarde, Deus lhe proteja. E você que está chegando agora na live, preste atenção. Nós estaremos orando pela sua vida ao final de uma palavra. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, Deus tem uma palavra no seu coração e também estaremos orando pela sua vida. Graças a Deus pela vida dos nossos irmãos, que Deus abençoe poderosamente. Meus irmãos, nesta oportunidade, vamos aqui falar um pouco sobre Mateus capítulo 24, os sinais do arrebatamento da igreja. Mateus capítulo de número 24. Diz assim o texto bíblico: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, disse: Vocês estão vendo tudo isso? Em verdade eu digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Que sinal haverá da sua vinda? E Jesus respondendo, disse-lhes: Cuidado, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então hão de vos entregar para serem perseguidos, atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros se odiarão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as pessoas. Então virá o fim. Fim do quê? Da dispensação da graça. Amém, meus irmãos? Graças a Deus pela palavra. Louvado seja Deus pela sua vida. Logo mais nós estaremos aqui cumprimentando a cada um dos irmãos e também orando pela sua vida. Nesta oportunidade, Deus colocou no meu coração falar aqui sobre a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Algo que sempre temos que estar falando. Por quê? Porque é algo que vai acontecer logo mais. Existe dentro da Bíblia Sagrada diversas, inúmeras profecias acerca da volta de Cristo e do arrebatamento da igreja. Quando nós falamos de volta de Cristo, nós entendemos que existem pelo menos aqui duas etapas desta volta. A primeira é a sua vinda para buscar a igreja. Segundo é a sua vinda para vir com a igreja. Primeiro ele vem para arrebatar.
Depois ele vem com a igreja arrebatada para reinar durante 1000 anos nesta terra, como está lá no livro do Apocalipse, capítulo de número 20, onde Cristo reinará durante 1000 anos e a igreja, o seu povo, serão sacerdotes aqui nesta terra. Portanto, antes disso acontecer, existe então o arrebatamento, é o transladar do povo de Deus para as alturas, para a eternidade. E para quem observa isso, talvez pode parecer loucura, talvez isso pode parecer uma utopia, mas já lá no Antigo Testamento, Deus arrebatou um homem chamado Enoque. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus e Enoque foi transladado por Deus. No Antigo Testamento também teve um outro homem que não experimentou a morte, chamado Elias, que Deus o arrebatou, tirou ele de dentro de um carro de fogo e o conduziu para a eternidade. Ou seja, Deus tirou ele de dentro de uma carruagem, conduziu ele numa carruagem de fogo e levou para o céu, levou para a eternidade, arrebatando. Então, dentro do Antigo Testamento, nós temos aqui duas simbologias da igreja, Elias e Enoque, que foram arrebatados. O arrebatamento é uma grande verdade. O arrebatamento está em toda a Bíblia Sagrada. 318 vezes dentro do Novo Testamento fala sobre arrebatamento. O apóstolo Paulo, dentro das suas 13 cartas, pregou aqui cerca de 70 vezes sobre esse evento chamado arrebatamento e também sobre a volta de Cristo. Portanto, quando falamos de volta de Cristo, nós entendemos que a volta de Cristo não tem dia marcado, não há dia determinado. Há pessoas que tentaram marcar uma data para a volta de Cristo e se frustraram, porque o próprio Cristo diz que nem mesmo os anjos sabem o dia da sua vinda. Naqueles dias em que Cristo estava como homem, ele chegou a dizer que nem mesmo o Filho do Homem, ou seja, ele como homem, não sabia o dia do arrebatamento. Mas hoje, com certeza, claro, glorificado como Deus, ele sabe. Mas naqueles dias não sabia. Então o dia do arrebatamento não é revelado e nem será revelado. Então não adianta os teólogos, os ministros, os pastores, os obreiros, ou seja lá quem for, tentar fazer contas, tentar aproximar datas da volta de Cristo, que nós entendemos que a volta de Cristo é um evento que está reservado para Deus. Ou seja, Ele sabe o dia certo que vai acontecer. Mas, todavia, Deus nos deixa alerta. Por quê? Porque os discípulos dele chegam-se próximo a Jesus e vão lhe perguntar sobre os sinais da vinda dele, sobre o evento do reino, o evento do arrebatamento, e Jesus vai falar para eles sobre os sinais da vinda. Quando estivesse próximo a vinda dele a esta terra, haveriam alguns sinais que haveriam de estar acontecendo. E aí você diz assim para mim: pastor, mas os sinais acontecem desde que o mundo é mundo. Não, os sinais não acontecem desde que o mundo é mundo, porque começou de forma gradativa. O certo é que a Bíblia Sagrada diz que nos últimos dias os sinais serão como dores de parto. E para quem já, as mulheres aí que tiverem dores de parto, vai saber que dores de parto elas acontecem de forma sucessiva, gradativa, ou seja, vai acontecendo uma atrás da outra, a ponto que vai se tornando uma intensa, uma única dor lá no final. E assim está acontecendo também e vai acontecer com os sinais da vinda de Cristo. Cada vez mais eles vão ser raros, ou seja, cada vez mais eles vão acontecer, me perdoe aqui a palavra, cada vez mais eles vão acontecendo dia a dia, vão se aproximando cada vez mais. Será normal, daqui para frente, você ouvir falar muito dos sinais da vinda de Cristo, como os sinais na terra, os sinais do céu, os sinais da tecnologia, os sinais da imoralidade, os sinais da maldade, os sinais que estão acontecendo dentro da igreja e fora da igreja. Porém, nesta manhã, Deus colocou no meu coração falar aqui sobre alguns sinais da vinda de Cristo. Eu preciso dizer para você aqui que o arrebatamento é uma verdade incontestável. Como assim? Não tem como contestar dentro da Bíblia que Cristo não vai voltar. Se o teu pastor, se o obreiro lá que você congrega, a igreja que você está, não fala sobre arrebatamento, você precisa perguntar sobre o arrebatamento, porque o arrebatamento é um fato incontestável. Aqui nós vamos entender quando nós tomamos Santa Ceia. Cada vez que nós tomamos Santa Ceia, nós estamos lembrando do arrebatamento, porque a Bíblia vai dizer: fazei isto em memória de mim.
fazer isto até que Ele venha. Cada vez que nós tomamos Santa Ceia, nós estamos se preparando para tomar a maior de todas as ceias, que é nas bodas do Cordeiro, quando Cristo levar e conduzir a sua igreja às mansões celestiais. Eu poderia citar aqui para você tantas profecias, versículos sobre a vinda de Cristo, mas nós encontramos aqui em Mateus capítulo 24, nós encontramos em Lucas capítulo 21, nós encontramos aqui também em Mateus capítulo 25, nós encontramos também em Lucas capítulo 18, capítulo 17, nós encontramos também em João capítulo 14, onde Jesus vai dizer: não se turbe vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar-vos lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós também. É uma profecia acerca da sua vinda. Jesus falou muito acerca do arrebatamento. Mas agora, nós precisamos entender, meus irmãos, que a igreja será conduzida até o céu pelo Espírito Santo. E hoje nós entendemos que só a igreja não está sofrendo, não está sendo massacrada pelo mal nesta terra, porque o Espírito Santo está cuidando da igreja, porque o Espírito Santo está zelando da igreja. Mas vai chegar o dia que o Espírito Santo vai conduzir a igreja e vai nos conduzir até o céu, a encontrar com Cristo nos ares, e ali seremos arrebatados. Ou seja, no momento em que nós seremos arrebatados, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 diz assim: eis que vos digo um mistério, na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados num abrir e fechar de olhos ao soar da última trombeta. Porque convém que isto que é corruptível, o nosso corpo, se revista da incorruptibilidade, ou seja, corpo transformado, corpo que não é corpo terreno, é corpo espiritual, se revista da incorruptibilidade. E quando isto que é corruptível ser revestido pela incorruptibilidade, então seremos transformados, transladados num abrir e fechar de olhos ao soar da última trombeta, e estaremos para sempre com o Senhor nos ares, estaremos para sempre com o Senhor na glória. Agora aqui, nós teremos o nosso corpo transformado no arrebatamento da igreja. Seremos conduzidos pelo Espírito Santo até as mansões celestiais, até a presença de Deus. E também uma outra verdade é que somente os santos, somente os lavados e remidos no sangue de Cristo, somente os justificados por Cristo vão subir. Tememos a Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz lá, na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia ainda vai mais, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 23: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo, e tudo isso seja plenamente conservado para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar em santidade, porque se aproxima a vinda de Cristo. E alguém vai dizer assim: pastor, mas como assim se aproxima? Os sinais estão mostrando, evidenciando para nós que está muito próximo. Quero falar aqui rapidamente de alguns sinais. O primeiro deles está em Mateus capítulo 24, versículo 4. Lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 ao 3 também. Quais são? Os falsos mestres, as heresias, os falsos profetas. São muitos que estão por aí. Há inúmeras religiões pregando um falso Cristo. Há inúmeras religiões pregando um Cristo que é considerado um espírito de luz. Há muitas religiões pregando um Cristo que adulterou, um Cristo que era polígamo, um Cristo que era pecador, e quando na verdade Cristo não era pecador, Cristo era santo, Cristo não teve pecado. Há muitas religiões por aí, há muitas heresias se pregando o evangelho terreno, o evangelho que só prospera na terra e não está preocupado com o céu. Nós percebemos nos últimos tempos aí que aconteceu na pandemia, por exemplo, como homens vendendo máscara invisível. São falsos profetas, são também falsos mestres se aproveitando da bondade do povo. Nós percebemos também aí um homem que estava vendendo feijão ungido, também falso profeta. Outro que já veio profetizando sobre o cavaleiro da morte ali na pandemia, que o cavaleiro da morte estava se aproximando, também falso profeta,
porque desconhece o livro do Apocalipse, desconhece a escatologia. E nós precisamos entender, irmãos, que os sinais da vinda de Cristo estão acontecendo. Mas os sinais não podemos confundir aqui com grandes eventos apocalípticos que ainda vão acontecer na grande tribulação, que será depois do arrebatamento. Então hoje existem inúmeros falsos profetas. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que expressamente diz que nos últimos dias haveriam falsos profetas e doutrinas de demônios, ou seja, homens enganadores, enganando, ludibriando o povo, homens que não pregam sobre o verdadeiro arrebatamento, pessoas que não pregam sobre a verdadeira eternidade, pessoas que não pregam sobre o inferno, não acreditam no inferno, não acreditam no céu, não acreditam na Trindade, não acreditam no poder de Deus, não acreditam nos dons do Espírito Santo, não acreditam aqui no livre-arbítrio. Enfim, são inúmeras heresias que nós temos nos tempos atuais e nós precisamos ficar ligados, nós precisamos ficar atentos, porque 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 ainda diz assim: porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, que é a palavra de Deus, e terão comichões nos ouvidos e amontoarão para si doutores conforme seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Hoje há muitos acreditando mais nas fábulas, nas histórias, nas historinhas contadas, do que na verdadeira palavra de Deus. Hoje há muita palavra de motivação, palavra apenas para alegrar o coração, quando na verdade se precisa do verdadeiro evangelho, mostrando a necessidade do arrependimento, mostrando a necessidade de uma nova conversão, mostrando a necessidade do novo nascimento, que nós precisamos nascer de novo para ver o céu, que aquele que não se converter como uma criança jamais verá o reino dos céus, que aquele que não tiver santificação jamais verá o reino dos céus, que aquele que não perdoar o seu irmão também não haverá reino dos céus. É isso que nós precisamos entender, porque Cristo está próximo de voltar. Agora, presta atenção. Primeiro sinal da vinda de Cristo são os falsos mestres. E falando sobre falsos mestres e heresias, é o que mais tem, é o que Jesus mais alertou dentro do Novo Testamento. Poderia citar para você aqui, mas seria antiético da minha parte citar algumas das falsas religiões, ou os falsos mestres. Nós sabemos hoje que existem inúmeras religiões. Existem religiões orientais, existem religiões afros, existem religiões que são pseudo-cristãs, existem religiões anticristãs, existem, porém, inúmeras religiões, mas as mais perigosas são as religiões, ou as falsas religiões cristãs, que são chamadas de pseudo-cristãs, que dizem que pregam sobre Jesus, que pregam o evangelho, mas na verdade é um outro evangelho, o evangelho distorcido. É o evangelho que não é verdadeiro, é o evangelho que não tem renúncia, é o evangelho que não tem dons, é o evangelho que não é pautado dentro das palavras de Cristo verdadeiramente, um falso evangelho. E nós precisamos estar alertas para o que Cristo falou, que muitos viriam e haveriam muitos falsos profetas e enganariam a muitos. Há uma grande quantidade de pessoas sendo enganadas pelos falsos mestres. Haveriam falsos cristos também. Perceba que o que tem de gente fazendo live por aí dizendo que o falso Cristo já chegou, que o anticristo já está na terra. Irmãos, o espírito do anticristo sempre esteve na terra, desde o dia em que ele enganou Eva no jardim do Éden, certo? O espírito. Mas não podemos confundir o espírito do anticristo com a pessoa, homem anticristo. O homem anticristo ainda não surgiu. Claro que está muito próximo de surgir, mas ainda não surgiu. Porque será um governo mundial. Será um homem que vai liderar o planeta Terra no quesito político. Está tudo sendo montado, está tudo sendo orquestrado, está tudo sendo preparado no meio político. Até 2030, acreditamos nisso, está tudo sendo preparado aí para a vinda. E por que não dizer? Para a manifestação do anticristo. Por quê, irmãos? Porque existem vários projetos. Projetos de colocar-se câmeras, projeto de robotizar a nação até o ano de 2030. Ou seja, vários satélites sendo mandados para o espaço. Você que estuda um pouco sobre isso, percebe que a cada dia estão sendo mandados vários satélites para o espaço. Por quê? Para no sentido de conseguir monitorar a todas as pessoas. Porque chegará um tempo em que todos serão monitorados.
Por isso Daniel vai dizer lá no capítulo 12, versículo 6, que nos últimos dias a ciência se multiplicará. Daniel, 2500 anos antes, falando sobre isso. A ciência se multiplicará. Hoje a ciência tem avançado assim de uma forma alarmante, que nós nem conseguimos acompanhar. De um dia para o outro ela avança, ela progride em todas as esferas, tanto na área da medicina quanto na área da tecnologia no sentido informática. Ou seja, a tecnologia aumenta cada vez mais. Mas qual o propósito? O propósito parece benéfico, e é benéfico para nós porque estamos aqui vivendo na Terra. Mas lá a longo prazo, o propósito maior é que o governo do anticristo esteja dominando a face da Terra. Alguém vai dizer assim, mas pastor é louco. Irmãos, é tudo cumprimento bíblico. Para que o anticristo monitore a Terra, ele precisa de tecnologia, ele precisa de câmeras, ele precisa de mini câmeras, ele precisa de rastreamento. Ou seja, todas as nossas documentações, desde identidade, carteira de motorista, conta bancária, ou seja, tudo será digital. Chegará um tempo aí, um tempo muito próximo, que nós não haveremos mais dinheiro físico, não haverá. Ou seja, tudo será digitalizado. Enfim, por quê? Porque é uma preparação para o governo do anticristo. Estou falando aqui ainda do primeiro sinal, os falsos mestres e aqueles que virão se dizendo Cristo. Mas ainda, preste atenção, quando eu falo aqui de preparação, não é apenas a questão tecnológica, não é apenas isso, não, é a questão religiosa também, o ecumenismo. O ecumenismo é algo que nós precisamos tomar cuidado e uma falácia. Estou falando de sinais religiosos e de falsos profetas. Ecumenismo. Hoje, quando uma igreja evangélica está comungando e tentando dizer assim, estamos servindo o mesmo Deus, com Umbanda, com Quimbanda, com Candomblé, com Espiritismo, você não está comungando do mesmo Deus, não, de forma nenhuma. Por quê? Porque dentro da Bíblia Sagrada as práticas são totalmente diferentes. Ou seja, os mandamentos são totalmente diferentes. Jesus chegou a dizer para os próprios judeus, para uma mulher chamada mulher samaritana, vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. E ainda disse para ela assim, chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Hoje tem gente que não adora em espírito e em verdade, estão adorando imagens, estão adorando esculturas, estão adorando o homem, estão correndo atrás de homens. Então, tome cuidado, preste atenção. Por quê? Porque o ecumenismo é uma grande falácia. Não existe verdade, irmãos. Não existe aqui a verdade andar junto com a mentira. Então, isto é também um sinal da vinda de Cristo. Por quê? Porque quando as religiões começarem a se unir, nós devemos estar alerta. Jesus está muito próximo. Porque isso não é uma grande verdade. Porque haveriam falsos profetas, haveriam falsos mestres, e tudo isso está na Bíblia. União das religiões, o avanço na tecnologia, um sistema mundial dominando o mundo, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 3. 1 Tessalonicenses 2 e 3. Diz assim, o mistério da injustiça já opera. O que é isso? Irmãos, tem muita gente hoje buscando justiça nas ruas, com manifestações, na internet em si. E é louvável. Temos o direito como cidadão. Mas a Bíblia está dizendo, não é eu, pastor William, é a Bíblia que está dizendo. Para se cumprir a profecia, para se cumprir a palavra de Deus, que o mistério da justiça já opera. O que é isso? Ou seja, irmãos, existe uma injustiça por trás dos bastidores. Existe um mundo jaz dominado pelo maligno por trás dos bastidores. Pastor, e Deus onde está? Deus está no mesmo lugar, no trono, governando todas as coisas. Porém, Deus trabalha com legalidade. Tanto no mundo espiritual quanto no mundo natural, a legalidade existe. Mas a palavra tem que se cumprir. Então hoje está acontecendo aqui uma preparação da terra para ficar. Tem muita gente que está se preparando para ficar. Mas a igreja está se preparando para subir. Então não adianta nada nós achar que tudo vai melhorar nesta terra. Não adianta nada nós acreditar que as coisas vão ficar de melhor aqui nesta terra. Irmãos, as coisas na terra, teremos aflições, teremos tribulações, teremos angústias, teremos perseguições, teremos fomes, teremos pestes, teremos terremotos, teremos catástrofes, enfim, está na Bíblia. Não adianta você lutar contra a Bíblia, não adianta você desacreditar da Bíblia, não adianta você tentar pregar contra a Bíblia. É a Bíblia que está falando, não é pastor William, não é Assembleia de Deus, não é Avivamento Pleno, não é Batista, não é Presbiteriana,
bacana, não é padre, não é líder religioso. Aqui é a Bíblia que está dizendo que haveriam sinais e a terra está gemendo, a terra está passando por um processo, irmãos, de chacoalhar de Deus. O próprio Deus está permitindo tudo o que está acontecendo. Para quê? Para que o povo acorde, para que o povo entenda, para que o povo busque a Deus enquanto precisa buscar, para que o povo não fique distraído com tantas coisas, porque Jesus vai voltar num tempo que o povo vai estar distraído, despreocupado com a vida espiritual, despreocupado com igreja, despreocupado com Bíblia, despreocupado com oração, despreocupado com busca. O povo estará com outros interesses voltados, mas nós estamos aqui interessados na vinda dele, na volta dele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Entenda, preste atenção, porque os sinais da vinda de Cristo estão aí. Os sinais estão acontecendo para nós entender de que Cristo está voltando. Meus irmãos, vocês sabiam que dentro da Bíblia existem pelo menos 14 sinais da vinda de Cristo? 14. Eu estou falando hoje aqui na live até agora apenas de um. Apenas dos falsos profetas, apenas dos falsos cristos, da religiosidade falsa que está nos dias de hoje. E nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Olha o que a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 18, versículo 8. Porventura achará fé na terra quando vier o Filho do Homem? Quando Jesus voltar, a fé será algo escasso. Eu já cansei de falar para os meus irmãos, eu já cansei de pregar nas lives, eu já falei por inúmeras vezes que fé não é superstição. Há muitas pessoas que dizem assim: o nosso país é um país de fé, o Brasil é um país que tem muita fé. Irmãos, o Brasil não é um país de fé, o Brasil é um país supersticioso. O Brasil é um país que acredita em rosa ungida. O Brasil é um país que acredita em sal grosso. O Brasil é um país que acredita ainda em subir escadas de joelho pagando promessa. O Brasil é um país que ainda acredita em muitas superstições, como não passar embaixo da escada, deixar o chinelo virado para cima, imagens de escultura, homens falando com imagens, homens falando com outros homens, adorando outros homens, no sentido idólatra. Agora aqui, preste atenção, nós precisamos entender que quando Cristo estivesse próximo da sua vinda, a fé seria escassa. A verdadeira fé, que fé que Jesus está falando? A fé que suporta a perseguição, a fé que suporta, irmãos, o escárnio do mundo, a fé que suporta lutas, problemas como Jó passou e continua firme na presença de Deus, a fé que suporta todo tipo de problema, todo tipo de luta, de levante do inimigo e continua resistente. Isso é fé. Não está falando ali de fé para acreditar no milagre e assim por diante. Porque quando se aproximar mais a vida de Cristo ainda, quando se fala aqui de falsos mestres que eu estou falando, e ainda estou falando aqui sobre falsos mestres e enganadores, haveriam também aqueles que fariam sinais, irmãos, sinais miraculosos, sinais milagrosos também. Nós acreditamos no milagre de Jesus, nós acreditamos que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo. Mas o inimigo também pode curar. O inimigo pode usar até mesmo um falso Deus, uma falsa imagem, uma falsa deusa, para curar. Para quê? Para enganar as pessoas, para que as pessoas continuem lá, apegado com aquilo. Para quê? Porque vai esquecer do quê? Vai esquecer da salvação, vai esquecer de Cristo, que só Cristo salva. Você precisa entender isso, você precisa pedir para que Deus abra a sua mente em nome de Jesus. Agora aqui, presta atenção, estou falando do primeiro sinal, o sinal dos falsos mestres, o sinal das falsas religiões. A verdadeira religião é pautada na Bíblia. A verdadeira religião, ela crê que Cristo nasceu de forma virginal de Maria. A verdadeira religião, o verdadeiro cristianismo acredita que Cristo, ele não pecou desde o dia em que nasceu até o momento em que ele foi crucificado. O verdadeiro cristianismo acredita que Cristo não apenas morreu na cruz, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. O verdadeiro cristianismo acredita sim que Jesus apareceu com um corpo glorificado. Acredita. O verdadeiro cristianismo acredita sim que Deus, Jesus foi arrebatado, subiu, foi elevado aos céus. Mas
enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo veio a esta terra, e ele está nesta terra. O verdadeiro cristianismo acredita que o Espírito Santo está na terra hoje e ministra dons espirituais, ministra o fruto do Espírito. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está com o seu povo na luta, na batalha, no problema, nas dificuldades do dia a dia. Agora, as falsas religiões, eles não acreditam nisso. Eles acreditam num Cristo histórico. Eles acreditam num Cristo que pecou. Eles acreditam num Cristo que não é o verdadeiro Salvador, que não era Deus. Eles acreditam num Cristo que era Miguel. Eles acreditam num Cristo que era irmão do diabo, andava com o diabo. Eles acreditam num Cristo que foi criado por Deus, como se Cristo fosse criado. Cristo não foi criado, Cristo é o Criador. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que existe se fez. Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. João 10:30, Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. Ele é o Filho de Deus. Certo dia Jesus pergunta para os seus discípulos: vocês quem dizem ser? Que dizem de mim por aí? Quem dizem ser Jesus? E muitos chegam a dizer assim: tu és um profeta. Outros dizem ser Elias. Tu és um dos grandes profetas. E Pedro vai dizer assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus elogia Pedro. Por quê? Porque diz para ele assim: olha, não foi ser humano que te revelou, nem carne e sangue, mas foi o Pai que estás no céu. Meus irmãos, peça para Deus iluminar a tua mente e teu coração mediante a palavra. Peça para Deus lhe dar discernimento, porque nós viveremos tempos, estamos vivendo tempo de engano, falsas palavras, falsas profecias, falsos profetas que enganarão a muitos. Muitos terão comichões nos ouvidos e amontoarão para si esses doutores, conforme os seus próprios desejos. O que significa isso? Que cada um vai buscar, irmãos, aquilo que lhe interessa. Cada um vai correr atrás de uma igreja que está de acordo com os seus interesses. E nós precisamos buscar o interesse de Deus, não o nosso interesse. Nós precisamos buscar a Deus pelo interesse dele para conosco e não de nós para com ele. Eu não preciso ficar correndo atrás da bênção. Eu não preciso ficar correndo atrás do milagre. O milagre e a bênção é uma consequência quando nós estamos na presença de Deus. Quem está na presença de Deus, a bênção anda correndo atrás dele. Quem está na presença de Deus, irmãos, não precisa você ficar correndo atrás de profecia, atrás de palavra, pulando por aí, vai aqui, vai ali, fica com a cabeça numa confusão. Tem gente, irmãos, que não tem firmeza espiritual, porque fica numa confusão total. Ele assiste vídeo no YouTube de tudo que é tipo, de tudo que é tipo de mensagem, tudo que é tipo de pregação, e aí faz uma salada na mente. Por quê? Porque um fala uma coisa, o outro fala outra. Irmãos, nós precisamos entender a palavra como ela é. Nós precisamos entender essa palavra aqui porque ela é normativa e ela também é uma palavra descritiva. Se existem coisas aqui que são normas para a nossa vida, existem outras coisas aqui, por exemplo, quando Davi pecou, quando Davi adulterou, não está aqui validando o adultério, pelo contrário, está apenas descrevendo o que acontece, nos dando exemplo, nos ensinando pelo exemplo, como Davi, e assim por diante. Poderia citar tantos outros textos para você. Mas a ênfase nesse dia, nessa segunda-feira, é sinais da vinda de Cristo. E agora, pastor? Qual que é o segundo sinal? O segundo sinal eu vou deixar para uma outra oportunidade, certo? Vou deixar para quarta-feira. Eu vou falar aqui sobre o segundo sinal. Hoje eu falei apenas sobre falsos mestres. Mas numa próxima oportunidade eu vou falar aqui sobre guerras e rumores de guerras. Amém? Porque o nosso horário já está aí avançado. Graças a Deus. Louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Que Deus abençoe. Quero cumprimentar aqui a Sueli Machado, a irmã Helena, a irmã Eneilka. Deus abençoe. A irmã Carla, pastor Reinaldo. Deus abençoe. A irmã Jane Desplanches. A irmã Alcione, a irmã Neuda. Deus abençoe. Minha mãe, a irmã Jane. A irmã, minha tia Neurialba. Deus abençoe. Elisete Berger. O Jair Pereira Maia, Deus abençoe. Janete Oliveira, Deus abençoe a todos vocês, poderosamente. A Cristina está conosco também, o Alcione, o Johnny. Graças a Deus pela vida de vocês, meus irmãos. Amém?
Irmãos, quantos podem agradecer a Deus pela palavra de hoje? Eu quero que você compartilhe essa palavra com outras pessoas, se possível. Será que você consegue compartilhar com outras pessoas? Por quê? Irmãos, eu ia pregar aqui uma outra coisa. Eu ia falar aqui sobre o tempo, mas faltava, sem brincadeira nenhuma, 2 minutos para começar a live. E eu, abrindo aqui a Bíblia, eu vi aqui uma palavra, um estudo que eu tinha feito sobre a volta de Cristo, e eu senti no meu coração falar sobre isso. E aí você disse, pastor, mas eu já ouvi o senhor pregar sobre a volta de Cristo umas 50 vezes, mais ou menos. Irmãos, eu vou continuar pregando sobre a volta de Cristo, ainda que seja mais 50, mais 100, mais 200, não importa. Porque nós temos que estar pregando sempre. Até porque os sinais da vinda de Cristo, cada vez eles se atualizam mais ainda. Eles estão aí, evidentes. E eu falei apenas sobre um sinal, Mateus capítulo 24, versículo 2 e 3. Presta atenção lá. Que sinais são esses? O sinal do engano. Falsos profetas, falsos mestres e falsos cristos. Esse sinal que eu falei. Medita sobre isso. Pensa sobre isso. Amém? Graças a Deus. E aí, eu digo, quarta-feira nós falamos mais. Por que eu falei quarta-feira? Porque a partir dessa semana, para a glória de Deus, eu terei mais um companheiro, irmãos, para fazer as lives. Agora serão 2 pastores fazendo live. É o pastor William e o pastor Reinaldo. O pastor Reinaldo está aí na live assistindo também, junto com a sua esposa, a irmã Carla. E amanhã o pastor Reinaldo vai fazer a live. Então agora eu faço um dia e ele faz no outro. Eu vou continuar falando aqui sobre a volta de Cristo, mas aquilo que o Espírito Santo ministrar ao coração do pastor Reinaldo, ele vai ministrar também. Amém, meus irmãos? Então, o pastor Reinaldo, se Deus quiser, se Deus permitir, amanhã ele estará aqui ministrando a palavra para nós, ministrando a palavra para os irmãos, a partir aí das 6h15 da manhã. E aí eu ministro um dia, ele ministra no outro dia, e nós vamos fazendo isso, irmãos. Quando um não puder, o outro vai se ajudando. Porque é muito importante isso, um ajudar o outro. E a palavra de Deus, irmãos, a questão aqui é a palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra é de Deus e Deus usa quem Ele quer. Então, assim como Deus me ajudou por várias vezes aqui, eu creio que Deus vai usar da mesma forma o pastor Reinaldo e vai ser uma bênção. E nós seremos edificados, abençoados, seremos, com certeza, muito abençoados pela palavra de Deus. Então, fica aí o recado. A partir de amanhã, nós estaremos aí dividindo junto com o pastor Reinaldo aí no Ministério Avivamento Pleno as lives. Eu farei uma e ele vai fazer outra. Graças a Deus. Vamos estar orando nesse momento pela vida dos irmãos. A irmã Helena colocou ali, amém, a volta de Cristo é a única verdade. Com certeza. Deixa eu ver aqui. A palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém, irmã. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso aí. Meus irmãos, estão felizes pelo dia de hoje, pela semana de hoje, que o Senhor tem nos dado a partir de hoje? Que seja uma semana abençoada. Amém? Vamos estar orando. Grande Deus e Pai, Deus Criador de todas as coisas, único Deus que dá o sustento a todos os seres vivos na face da terra, Deus que sustenta esse sistema solar pelo seu poder e pela sua glória, Deus do universo, Deus Todo-Poderoso. Pai, nós queremos agradecer a Ti por tudo aquilo que o Senhor é, tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que ainda vai fazer. Louvamos a Ti pelas vidas que estão conosco nesta manhã. Que a Tua graça, presença, misericórdia esteja sobre cada um deles. Que não nos falte, Senhor meu Pai, o Teu Espírito em nós. Enche-nos a cada dia, alimenta-nos com a Tua palavra, fortalece nosso coração, porque sabemos que estamos vivendo dias trabalhosos, dias que antecedem o arrebatamento da Tua igreja. E precisamos, ó Deus, estar preparados para este grande evento que vai acontecer. Senhor, que será um dia em que nós não sabemos qual é, mas vai acontecer. Senhor, nós Te pedimos também, enquanto nós estivermos nessa terra, nos guarda, nos abençoa. Abençoa cada um, Pai, nos ajuda, abre portas que estão fechadas.
Trabalha na vida do teu filho e da tua filha. Dá vitória. Meu Deus, abençoa poderosamente. Dá graça para os teus servos, Senhor. Alimenta, Pai, a tua igreja com a tua palavra. Livra a tua igreja de todo mal. Deus, eu peço a Ti, Senhor, guarda nossas crianças. Abençoa, Senhor, meu Deus, as crianças. Abençoa os velhos, os mais idosos. Abençoa, Senhor, meu Deus, os trabalhos nesse dia. Que seja uma semana produtiva, uma semana muito abençoada. Livra-nos do mal, livra-nos do homem mal intencionado, do homem maligno. Guarda, meu Deus, o nosso trabalho, nossos filhos, nossa casa. Coloca Teus anjos nos guardando e nos livrando de todo perigo. Espírito Santo, trabalha no nosso coração. Nos dá discernimento, Deus, para ouvir a Tua palavra. Nos dá discernimento, meu Deus, para entender o mundo espiritual. Dai-nos entendimento, sabedoria, graça, poder, unção. Livra-nos de cair em tentação. Livra-nos dos laços do maligno, das ofertas do mal. Guarda-nos, ó Senhor. Enche-nos com a Tua bendita presença, ó Pai Santo, em nome de Jesus. Graças a Deus pela Tua palavra, Senhor. Eu louvo a Ti, Pai, pela vida de cada um dos nossos irmãos. Amém. Amém, irmãos. Deixa eu ver aqui a live, passar aqui quem deixou aí seu recado. Deus abençoe a cada um. Que Deus continue guardando, prosperando, abençoando em tudo. Pastor Reinaldo, eu sei que você está ouvindo aí, então amanhã é contigo. 6h15. 6h15, Pastor Reinaldo tem uma palavra de Deus no nosso coração. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe, meus irmãos. Até amanhã, se Deus quiser, estaremos aí junto. O Pastor Reinaldo vai estar ministrando, mas eu, com certeza vou estar também junto na live, ouvindo a palavra de Deus. Glória a Deus. Isso aí, irmão Norton, a palavra é viva e eficaz. Irmã Cristina, Deus abençoe a todos vocês aí na cidade de Joinville. Olá, amém, estou ouvindo sim, amanhã em nome de Jesus. Graças a Deus. 6h15. Amém, irmãos? Amanhã, 6h15. Sempre acontece, de vez em quando pode acontecer um atraso, irmãos, de 5 minutos. Mas sempre nós pudermos, estamos aí 6h15, de segunda até sexta-feira. De repente, mais pra frente, dá pra nós ver se podemos fazer sábado e domingo. Pode ser benção. Amém? Olá, irmão Pastor Reinaldo. A irmã Cristina está mandando um abraço para você. Glória a Deus. Deus abençoe. Então, até amanhã, irmãos, se Deus quiser. Deus abençoe vocês. Um ótimo dia. E fiquem na paz do Senhor. Amanhã estaremos aí, se Deus quiser.